Foi assim que ele fez ali. Foi vendido pelos seus irmãos e foi parar aonde? Na casa de Potifar. Eu vou ler um pouco aqui para vocês. Ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. E o que aconteceu? Disse Israel a José: não apacentam os teus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui, como um filho obediente, como ele sempre foi. Disse-lhe Israel: vai ver se vão bem os teus irmãos e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e José foi a Siquém. Um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu ele: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam esses rebanhos? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram e logo, olha aí, viu? Eles o viram de longe. E antes que chegasse, estavam conspirando contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador, com chacota. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe teremos a vida, não podemos tirar a vida dele. Também lhe disse: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisternácia, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não lá sobrefai, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica e ela sobrefai de várias cores que estava usando, e tomando-o, lançaram-no na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se apresentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de israelitas vinha de Gileade. Dos seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos em matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendemo-lo. E estes israelitas, ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passaram, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alcançando-o da cisterna, venderam-no para 20 ciclos de prata. Foi assim vendido ele. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava nela, rasgou as suas vestes, voltou a seus irmãos e disse: o menino não está lá, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e molharam no sangue, e foram lá e disseram: pai, isto, que ele tinha sido o quê? Devorado por um animal, certo? Eu estou aqui resumindo porque a história é muito grande. Olha que ação, não é? É terrível da parte do inimigo, e como eles articularam entre eles, porque infelizmente os nossos inimigos, não é? Eles se unem, eles se juntam para tentar armar contra as nossas vidas. Seja lá o inimigo qual for, você pode ter infelizmente o inimigo no meio da sua família, não é? No seu trabalho, na sua vizinhança, em qualquer parte. Nesse mundo, ninguém está livre de ter inimigos. Mas que não sejamos nós iguais a eles. E que coloquemos os nossos inimigos nas mãos de Deus. Para quê? Para que Deus venha libertar a cada um deles. Para que Deus venha arrancar das mãos do inimigo os nossos inimigos e venha libertá-los. Para que eles tenham também, sim, a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Aí toda aquela articulação foi feita. Para quê? Para tirar José da frente dos seus irmãos, porque eles não suportavam mais. A inveja estava corroendo a cada um deles por dentro.
mas os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. E os sonhos de José eram sonhos de Deus. Os seus sonhos, os meus sonhos, têm sido sonhos de Deus? Ou sonhos de vontade nossa, porque queremos que assim seja? É sempre bom a gente perguntar a Deus, olha, falando com Ele, você tem os seus sonhos assim como eu. Vamos conversar com Jesus e vamos expor a Ele todas as nossas vontades. Mas que acima das nossas vontades, seja feita assim, a vontade do Todo-Poderoso. Que acima das nossas vontades, seja feita aquilo que Deus reservou para as nossas vidas. Por quê? Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. E Ele é incapaz de fazer algo que venha nos prejudicar. Tudo que provém de Deus é para o engrandecimento do nome dEle e para nos fazer o bem. E através de nossa vida, esse bem venha a ser distribuído para muitas e muitas pessoas. A palavra do Senhor, ela nos ensina o amor através disso. O amor é, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, primeiramente Deus. Ao teu próximo como a si mesmo. Segundo lugar, as pessoas, o próximo. E terceiro lugar, você e eu. Então vamos guardar isso muito bem, guardado na tábua do nosso coração. Para quê? Para que a gente possa avançar naquilo que Deus está propondo em nossas vidas. Seja através de sonhos, como Ele deu ali a José, ou não. Deus, Ele tem um propósito. E os planos dEle jamais poderão ser frustrados. Por quê? Porque tudo o que Deus faz é bom. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim o leva à morte. E o que nós temos que fazer de escolha? Façamos nós as melhores escolhas. E as melhores escolhas é sempre procurar a saber de Jesus o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para a nossa família, para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Ele sabe. E os inimigos? E aqueles que querem ver a nossa queda? Não se importe muito em ficar focalizando o mal, porque quanto mais a gente focaliza o mal, mais chama o mal contra as nossas vidas. Mas entregue toda a maldade, entregue toda a ação do inimigo, através, seja lá de quem for, nas mãos do Todo-Poderoso. Porque Jesus tem o conhecimento do coração do homem, do que passa na mente de todos nós. Ele é o Deus de justiça. Ele é o Deus de amor. Olha, com injustiça ali agiram os irmãos de José. Mas com justiça, Deus estendeu as suas mãos. Para quê? Para dar o livramento a José do Egito. Ainda que ele não se encontrasse mais na casa do seu pai. E grande foi a dor do seu pai José, achando que realmente tinha perdido o seu filho tão amado. Deus permite coisas acontecerem em nossas vidas para nos sacudir. E para colocar o que está fora do lugar nos seus devidos lugares. Foi um mal que a história vai nos mostrar que esse mal trouxe um bem imenso. Não somente para a vida de José, mas para a vida dos seus irmãos, para a vida da família em si. Nunca, jamais pare de lutar. José chegou lá na casa de Potifar. E quando ele chegou lá na casa de Potifar como escravo, ele, como sempre, íntegro em tudo que fazia, apesar da sua juventude, ele fez tudo como tinha que fazer na justiça de Deus, e foi um excelente escravo que passou a ser até uma pessoa de confiança de Potifar. Mas o inimigo, ele nunca desiste de querer destruir as nossas vidas. E ele preparou uma armadilha para José. Quando ele viu que José ali estava prosperando e que estava sendo alcançado algo bom ali naquela casa, da casa de Potifar, ele articulou novamente e armou. Agora foi através da vida da mulher de Potifar. Essa mulher, ela se engraçou por José, que era um rapaz jovem, muito bonito, inteligente e tinha maneiras de ser que chamava atenção. Então, ela partiu para cima de José, não é? Ela tentou seduzir, ele não caiu na sua sedução. E ela foi e tentou o agarrar, mas aí ele saiu correndo. Ele saiu correndo. Por quê? Porque ele tinha a integridade de um homem de respeito. E ele sabia que aquilo não seria algo que iria agradar ao seu Deus. Apesar da sua pouca idade, ele era um jovem compromissado com Deus.
E quando nós somos compromissados com Deus, nós não nos deixamos levar por certas ações carnais. Tudo no seu tempo, ao seu modo, Deus encaminhará todas as coisas em nossas vidas, porque Deus é Deus. Nada como o tempo para dar todas as respostas. Ela inventou uma história, caluniou a José, e desta articulação, mais uma de Satanás, ele foi lançado ao quê? No cárceres. Ele foi preso. Passou muitos anos preso, mas nem a prisão pôde deter o Deus que estava dentro de José. O Deus que estava dentro do coração de José era maior do que todas as circunstâncias adversas. Outro no lugar dele teria desistido desde o princípio, quando tudo aconteceu ali na casa do seu pai. Mas ele sempre foi um jovem perseverante e temente a Deus. E a perseverança é uma das características também que nós precisamos ter. Para quê? Para caminharmos um caminho de vitória. A perseverança, ela nos fará não parar de caminhar naquilo que Deus propôs em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se. Você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.